Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 12, 32. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Não tenha medo. Meus irmãos, eu havia previsto, como eu disse a vocês, pregar neste recorte que vai dos versículos que temos observado, 22 ao 34, pregar apenas 3 sermões, se tornaram 6. Hoje é o 5º sermão, e semana que vem, se Deus permitir, nós vamos terminar este recorte do Evangelho de Lucas. Eu sairei de férias, e eu voltando, nós iniciaremos uma nova série de mensagens em um outro tema. Mas nós precisamos perceber, queridos, em um sermão muito simples como esse, o sermão de hoje, como de domingo passado, como de domingo retrasado, são sermões simples. São sermões que nós conseguimos compreender as lições principais em uma leitura. Aquilo que muitos crentes dizem, eu não consigo entender a Bíblia, não é verdade. O crente consegue entender a Bíblia. É certo que ele não consegue entender alguns textos, em que há necessidade de você se debruçar um pouco mais, de estudar um pouco mais. Mas alguns textos são muito claros. Esse texto é um texto muito claro. Aprove a Deus deixar esse texto muito claro aos seus discípulos. Mas apesar de ser muito claro, é um texto muito profundo. Nesse texto que temos observado, esse recorte que temos observado, dos versículos 22 até o versículo 34, queridos, aqui reside a nossa esperança, a segurança da nossa alma. A profundidade e a saúde da nossa fé reside neste texto tão claro, tão simples, mas que tantas vezes é difícil colocarmos em prática. Na verdade, vocês vão perceber que os textos mais relevantes na prática da nossa vida são os mais claros, mas muitas vezes também os mais difíceis de se colocar em prática. Não tenha medo. Todos entendem, todos nós entendemos, mas o Senhor deseja, meus irmãos, o Senhor deseja que nós aprendamos a estar contente em toda e qualquer situação, para que nós possamos, juntamente com o apóstolo Paulo, dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Só é possível afirmar isso quando nós aprendemos a estar contentes em toda e qualquer situação. Estar contente em toda e qualquer situação significa estar satisfeito em Cristo, apesar das circunstâncias. As circunstâncias não determinam o estado da minha alma. Isso é simples de entender, mas como é difícil muitas vezes praticarmos isso. Mas o Senhor quer que nós descansemos em suas promessas, não em nossa falsa capacidade humana para lidarmos com as inquietações da nossa vida. E, meus irmãos, Deus deseja que nós descansemos em suas promessas por um motivo principal. Ele é digno de confiança, ele é digno de que nós confiemos nele e obedeçamos a sua voz. Ele é digno. Jesus, ele partiu dos versículos 13, na verdade do versículo 15 ao 21, mostrando o perigo da avareza. O perigo da avareza tem a ver com o desejo de ter muito. Mas agora, queridos, ele está falando do perigo da ansiedade, que é o medo de ter pouco. Então, quando nós olhamos textos como este, nós percebemos Jesus
ele mostrando a necessidade de entendermos que é perigoso desejar ter muito neste mundo, mas também é perigoso não nos contentarmos com o pouco e e sermos tomados de preocupação e ansiedade por aquilo que nós não acreditamos ser suficiente. Então, o perigo da avareza é o desejo de ter muito, enquanto o perigo da ansiedade é o medo de ter pouco. Leon Morris, um comentarista da Bíblia, ele disse assim, que a avareza, ela não pode obter o suficiente, porque ela não se contenta com o suficiente. Por outro lado, a ansiedade tem medo de que não terá o suficiente. E é interessante isso. Então Jesus inicia o versículo 22, chamando seus discípulos e dizendo assim, não andeis ansiosos quanto à vida de vocês. E meus irmãos, minhas irmãs, não se preocupar não é desprezar as necessidades básicas da vida. O Senhor não nos ensinou a desprezarmos as necessidades básicas da vida. Ele nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas a questão é que ele nos ensinou a orarmos pensando no pão de cada dia. Assim como o povo no deserto dependia do maná, o maná era diário. Deus deseja que dependamos do essencial, que é o necessário, todos os dias. Meus irmãos, essa oração de Jesus, que ele ensinou aos seus discípulos, remove de todos nós a ansiedade. Nós não temos a prática de orar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso, na verdade, é um modelo de oração. Mas, de vez em quando, precisamos ler o Pai Nosso e pensar nessa oração. Eu creio, irmãos, que não é preciso enfatizar que Jesus, ele proíbe. Jesus, ele não tem essa intenção de proibir aquilo que está no âmbito da nossa mordomia cristã. Nós, como bons mordomos cristãos, nós precisamos, de fato, termos uma certa preocupação com aquilo que Deus confiou a nós. O problema é quando nós nos esquecemos de que os nossos olhos nunca podem repousar naquilo que o Senhor nos dá, na provisão que vem do Senhor, mas sempre nele. E, meus irmãos, quando nós pensamos em ansiedade, nós entendemos que a ansiedade, ela é um estado de espírito que afeta todas as nossas emoções, mas também altera a saúde da nossa fé. E o que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando a reagirmos e a agirmos em relação às inquietações que surgem em nossos corações. Nesta semana que passou, talvez você tenha experimentado alguns momentos que trouxe inquietação à sua alma. Talvez você tenha experimentado na sua vida, na sua história, no seu relacionamento familiar, no seu ambiente de trabalho como cristão, situações que têm trazido a você preocupações com o amanhã. Então este tema, ele é muito real. E Jesus deseja que nós ouçamos a sua voz, mas ao ponto de acreditarmos que a voz dele é digna de confiança. E nós devemos então descansar. Como disse certo pregador, a ansiedade faz aumentar o problema e diminuir a nossa ação em direção ao Senhor. E é verdade. Por que pessoas muito ansiosas, elas chegam ao estado de elas querem ficar quietas, elas não querem falar com ninguém, elas querem ficar trancadas em seus quartos? Porque, na verdade, a ansiedade produz exatamente essa
paralisação da alma. E hoje Jesus vai falar o porquê isso acontece. Tem a ver com outro sentimento. Mas o pior de tudo isso, irmãos, é que a ansiedade sobrecarrega a nossa alma. A ansiedade nos afasta da fé dependente e nos leva a pecar por incredulidade. Eu creio que muitos irmãos nunca pararam para pensar que a ansiedade é incredulidade contra Deus. Ansiedade é incredulidade para aqueles que temem ao Senhor. E ao nos alertar sobre essas sobrecargas, Jesus ele fala sobre os finais dos tempos, e Jesus ele menciona as preocupações desta vida. Vocês se lembram, meus irmãos, das agitações no templo? Fiquem atentos, prestem atenção à mensagem, não se distraiam. Lucas 21, 34 a 36. Jesus disse aos seus discípulos algo, e eu convido você a ir lá no texto e ler comigo. Lucas 21, 34 a 36. Lucas 21, 34 a 36, Jesus disse aos seus discípulos: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia ou da imoralidade, da embriaguez e das preocupações deste mundo, ou preocupações da vida, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que vocês possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Por que Jesus diz isso aos seus discípulos? Porque a ansiedade, ela nasce com as preocupações da vida, que são sobrecargas. E por que isso tem a ver com estar de pé diante do Senhor, na volta do Senhor? Porque toda ansiedade produz em nós desconfiança do cuidado de Deus. Literalmente, desconfiança da palavra do Senhor. Voltando para Lucas 12, diante de nossa incredulidade diária, a sabedoria de Deus em Cristo nos ensina a lição que nós vamos observar hoje, que está no versículo 32. E a lição nos diz que nós não devemos temer. Nós não devemos temer, porque somos ovelhas frágeis e abençoadas de Deus. Nós não devemos temer, porque nós somos ovelhas frágeis, mas ovelhas abençoadas de Deus. Jesus começa o versículo 32 dizendo assim: não tenham medo. Ó pequenino rebanho, não temas. É interessante ressaltar que essa é a primeira e única vez em todo o Novo Testamento que essa expressão surge. É a primeira e a única. Jesus aqui, ele fala como Deus do Antigo Testamento. E é o mesmo Deus. Essa expressão no Antigo Testamento é muito comum. Em todo o Antigo Testamento, não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. No Novo Testamento não aparece. Nenhuma vez, mas agora aqui Jesus pronuncia aos seus discípulos: não tenham medo. Ó povozinho, ou pequenino rebanho. E queridos, Jesus, ele já havia dado uma ordem, contra a permanência de pensamentos que podem assolar a nossa alma com inquietações terríveis. É na sua mente
que as suas batalhas, elas devem ser travadas. É na nossa mente que pensamentos, eles aparecem e eles têm o desejo de permanecer para remover de nós a nossa confiança em Deus somente. E queridos, a ansiedade que nasce a partir de preocupações por vários motivos, não deve permanecer em nossa mente, por uma razão muito clara no texto. Deus, o nosso Pai, pois somos filhos dele, ele também é o nosso pastor, e ele cuida de suas ovelhas, porque ele ama as suas ovelhas. Essas ovelhas que estão em suas mãos. Meus irmãos, isso é simples, mas é muito profundo, porque remove de nós qualquer possibilidade de confiança em nós mesmos, em homens ou em mudança das circunstâncias. Quantas vezes nós pedimos para que Deus mude as circunstâncias, para que nós possamos descansar? Mas por que Deus muitas vezes não faz isso? Porque Deus quer nos ensinar que a nossa segurança, a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa esperança, ela não pode estar pautada se a circunstância muda ou não. A nossa segurança, a nossa fé, a nossa confiança está no caráter de Deus. Esse não muda. O caráter de Deus é imutável. Mas agora Jesus vai revelar, e aqui começa o nosso sermão. Jesus, ele vai revelar um outro sentimento que está intimamente ligado com a ansiedade. E esse sentimento que está intimamente ligado com a ansiedade se chama medo. 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 O medo de não ter o suficiente para suportar as circunstâncias. O medo é o próximo sentimento de uma alma inquieta. O medo é o próximo sentimento de uma alma inquieta diante de situações que não pode controlar, mesmo que essa alma deseje controlar. O medo, que é fruto da ansiedade, é o sentimento que revela, meus irmãos, a nossa incapacidade para lidarmos com algo que é maior do que nós. Você entende isso? O medo é um sentimento que surge a partir de uma ansiedade, quando nós não conseguimos lidar com algo que surge e que é maior do que nós. Os soldados de Saul, eles estavam naquela montanha, e todos eles estavam com medo de Golias. A Bíblia diz que eles viram Golias e eles tiveram medo. Essa é a expressão. Deus disse, olhando para os corações daqueles soldados israelitas, que quando eles viram Golias, eles tiveram medo, porque eles viram algo que eles consideravam maior do que a capacidade deles de ultrapassar ou suportar. Geazi, ou Geazi, o servo de Eliseu, quando ele viu os inimigos acampados ao redor da cidade, a Bíblia diz, e Geazi, vendo, teve medo. Medo. Meus irmãos, o medo costuma nos paralisar diante daquilo que não conseguimos dominar. Lembrando que Jesus, ele já está tratando e enfatizando que aquela ansiedade que ele está expondo aqui não é por uma situação criada na mente, como muitos de nós experimentamos. Ficamos ansiosos por situações que nós criamos em nossa mente e que nunca vão acontecer. Jesus não está tratando essa ansiedade. E eu quero só lembrar você, Jesus está falando de algo real, de temores reais. Ele está falando de algo que está relacionado ao comer e ao beber. Preocupações por necessidades reais.
Jesus está falando de situações que podem acontecer. Mas agora, nós precisamos perceber como, antes de tratarmos esse medo que nasce da ansiedade, irmãos, eu gostaria de levá-los a pensar um pouco sobre como este sentimento, ele sempre esteve presente no coração dos servos de Deus, em situações diversas. Vamos observar um pouco como a Bíblia, ela narra alguns episódios. Eu quero observar apenas 3. Como a Bíblia narra alguns episódios em que seus servos tiveram muita preocupação, ou eles estavam com medo diante de uma realidade que eles perceberam que eles não sabiam lidar com aquilo. E eles ouviram, todos eles ouviram de Deus: não tenha medo. Nós podemos entender que o medo, ele pode ser fruto de um contraste entre a realidade e a fé. O medo, ele pode ser fruto de um contraste entre a realidade e a fé. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 15, Deus está falando com Abraão. Abraão já é um idoso. Sara é uma idosa. Sara, ela não podia ter filhos. E mesmo com idade avançada, Deus havia feito uma promessa a Abraão, difícil de acreditar pela lógica. A realidade era uma. Quando Abraão olhava para a realidade, ainda Abrão, não Abraão. Quando ele olhou para aquela realidade dele, um idoso, Sara idosa, e uma promessa, ele experimentou um contraste entre a realidade dele e a fé. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, ele ouviu da parte de Deus: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Isso significa que Abraão teve medo. Pastor, eu li Romanos essa semana. Paulo escreveu em Romanos capítulo 4, de 18 a 22, sobre Abraão. E Paulo escreveu o seguinte: Abraão creu contra a esperança, ele não duvidou por incredulidade, verdade, mas se Deus falou para ele: não tenha medo, ele teve medo. O pai da fé teve medo, porque ele experimentou um contraste entre a realidade e a promessa. Mas quando Deus viu o medo no coração dele, que nasce de uma ansiedade, de uma preocupação, Deus veio e disse: não temas, Abraão. Nós temos também a possibilidade de que o medo pode ser fruto de um sentimento de incapacidade e insegurança quanto ao que pode acontecer. Jacó já era um idoso. Os seus filhos foram ao Egito e não voltavam. Os seus filhos encontraram José. E José disse aos seus irmãos: tragam o meu pai para o Egito, para morar no Egito. Quando os filhos voltaram e contaram para Jacó, Jacó não quis ir. Jacó não quis ir para o Egito, morar no Egito, de forma alguma. E Deus apareceu para Jacó. E Deus disse assim: Jacó, Jacó, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenha medo e desça ao Egito, porque eu farei ali de você uma grande nação. Gênesis 46, 3. O texto não fala, mas se Deus disse para Jacó: Jacó, não tenha medo, Jacó estava travado entre o ir ao Egito e o permanecer onde ele estava. Ele estava inseguro. Ele se sentia incapaz diante daquela situação. Sobre isso também Deus disse a Josué, quanto à sua insegurança de assumir o povo: não temas, Josué, e não fiques assustado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9.
diante dos exércitos inimigos, o rei Josafá temeu. Os moabitas e os amonitas se reuniram para atacar Jerusalém. A Bíblia não diz que Josafá teve muito medo, mas a Bíblia diz que Deus enviou o profeta para dizer a Josafá: Josafá, assim diz o Senhor, não tenha medo, não se assuste por causa dessa grande multidão que vem contra você, pois esta batalha não é sua, mas é do Senhor. Deus viu que ele teve medo. 2 Crônicas 20:15. Por fim, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Mas por fim, o medo, meus irmãos, pode surgir quando nós observamos situações que de fato podem acontecer. Situações que de fato podem acontecer. E às vezes, essas situações, elas vão acontecer. Quando nós olhamos Jesus falando com João, Jesus disse a João: João, escreva à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, você vai escrever o seguinte: não temas quanto ao que vocês irão sofrer. Não temas quanto ao que vocês irão sofrer. Jesus, ele mostrou a realidade de algo que iria acontecer. Mas a mesma expressão veio para aquela igreja: não tenham medo. Mas, meus irmãos, nós precisamos observar que tudo é muito maior do que nós podemos imaginar. Você se lembra de Marta? Temos observado Marta nas nossas ceias. Você se lembra de Marta? Marta acreditava que a ressurreição era um evento. Mas Jesus ensinou Marta que a ressurreição só é um evento, porque a ressurreição é uma pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta tinha afirmado a Jesus: eu sei que no final dos tempos todos irão ressuscitar. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição. Ou seja, Marta, enquanto você pensa em evento, eu estou dizendo que é uma pessoa, tem a ver comigo, é maior do que você possa imaginar. O que Deus está fazendo na sua vida, quando você ouve da parte dele, não temas, é muito maior do que você. O que nós precisamos, meus irmãos, sempre ter é uma visão correta sobre Deus e de como Deus está agindo em nossas circunstâncias. O Senhor agiu no passado, o Senhor, ele age no presente e ele vai agir no futuro. Como eu disse hoje pela manhã, tudo tem a ver com ele, tudo tem a ver com Cristo. É muito maior do que nós. Eu estava conversando essa semana que passou, no início da semana, com um homem do campo. E eu estava muito curioso conversando com ele sobre frutos. E ele estava plantando. E ele tinha, na verdade ele tem muitas árvores frutíferas. E eu tenho apenas uma que eu estou plantando agora. E eu queria saber sobre frutos. E eu perguntei para ele, um homem quase já de seus mais de 80 anos, e eu perguntei para ele assim: qual é o segredo? Qual é o segredo para que uma árvore ela dê muitos frutos e frutos saudáveis? Ele disse assim: olha, muitos dizem que estraga, muitos dizem que machuca, muitos dizem que não pode, mas o segredo é a poda. Você precisa podar para dar direção, e depois podar para que dê frutos, e depois você tem que podar para que dê mais frutos ainda. Mas o segredo para que uma árvore frutífera dê muitos frutos está na poda.
Quando ele falou, eu falei assim, eu já sabia. Jesus já falou isso para mim. João capítulo 15. Todo aquele que dá fruto, o Pai poda, para que dê mais fruto ainda. Você nunca vai perceber uma fruta verde recebendo pedradas. Somente uma fruta madura. A poda vem sobre aquele que dá frutos. A poda não vem sobre aquele que não é dele. A poda vem sobre aquele que é do Senhor. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que a poda, mesmo que doa, ela fortalece os ramos e prepara para os frutos. Enquanto nós estamos lidando com as inquietações da vida, o Senhor está nos podando de nosso senso de autonomia. E Ele sempre faz isso, meus irmãos, de uma forma amorosa e sábia. Sendo assim, nós não devemos temer. Por dois motivos principais que Jesus enfatiza no texto. Em primeiro lugar, nós não devemos temer porque Deus sabe que somos suas ovelhas frágeis. Jesus ele diz depois pequenino rebanho. A palavra grega que foi utilizada por Lucas para explicar essa palavra pequenino é a palavra micron. Da onde nasce a nossa palavra em português micro. Algo muito pequeno. Não temas micron, rebanho. Não temas. Se o rebanho é micro, imagina as ovelhas que estão lá. E Jesus diz, não tenham medo. E por que Jesus disse isso para os discípulos? Porque Ele sabe que nós somos frágeis. Você pode olhar o crente mais forte fisicamente, maior. Tem alguns irmãos que são grandes, mas ele é frágil. Ele é uma ovelha frágil. O problema é que Jesus sabe disso. Deus sabe disso. O Espírito Santo sabe disso. E às vezes o crente não acredita nisso. Porque ele quer continuar controlando as suas circunstâncias. E eu gosto de me lembrar sempre, como pastor, que eu sou uma ovelha frágil. Em João capítulo 10, versículo 14, Jesus disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Segundo lugar, nós não devemos temer, porque Deus nos deu o seu reino. Pastor, o senhor já falou isso, eu sei, eu vou falar de novo, porque eu acho que você não entendeu. Nós não devemos temer, não é apenas porque nós somos ovelhas frágeis do Senhor. Mas nós não devemos temer, porque nós somos ovelhas abençoadas pelo Senhor. Porque o texto diz que Ele nos deu o seu reino. Não tenham medo, pequenino rebanho, porque Deus se agradou em dar a vocês o seu reino. E o que isso significa, meus irmãos? Significa que dentre multidões, Jesus está aqui, neste momento, e o texto fala que Ele está cercado por multidões, multidão de multidões. É assim que começa o texto de Lucas capítulo 12. Eles estão cercados por multidões, e Jesus está falando com os seus discípulos. Vocês receberam o reino, não as multidões. Vocês são privilegiados, vocês são abençoados. E se vocês receberam o reino celestial, por que temer o que é terreno? Se vocês receberam o reino eterno, por que temer o que é temporal? O que é passageiro? Em Lucas capítulo 22, versículo 35, Jesus disse aos discípulos, olha que pergunta interessante, é uma pergunta. Jesus perguntou aos seus discípulos, quando eu enviei vocês sem bolsa,
Quando eu enviei vocês sem sacola, sem sandálias, faltou alguma coisa? Sabe qual foi a resposta deles? Não, Senhor, não faltou nada. Não faltou nada. Eu quero me debruçar nesses próximos 15 minutos as aplicações deste texto. Meus irmãos, é necessário, eu creio que é necessário, reforçarmos a seguinte verdade: nem todos os que estão ouvindo estão dando ouvidos ao que ouvem. Nem todos os que estão ouvindo esses sermões sobre ansiedade estão dando ouvidos ao que o Senhor tem dito. Foi assim com os profetas, é assim com a igreja. Para todas as cartas que Jesus direcionou o seu ensino, em Apocalipse, termina da seguinte forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, particularmente eu creio que é o Espírito Santo que tem poder para fazer o homem entender. Eu sei. Todas as vezes quando eu estou sentado aqui orando, antes de pregar, eu estou falando como Spurgeon me ensinou. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. Eu falo isso para o Senhor pelo menos umas 5 vezes antes de subir, para que eu entenda que nada tem a ver comigo. Eu não sou capaz de produzir em você entendimento. Eu não sou capaz de fazer com que você entenda. Se eu pudesse, eu seria um neurocirurgião. Eu abriria sua cabeça e colocaria os ensinos aí. Mas eu não posso. Nem todos os que estão ouvindo estão dando ouvidos à voz do Senhor. É uma obra do Espírito Santo, porém eu preciso te alertar. Eu preciso te alertar que tudo aquilo que nós temos ouvido sobre ansiedade, nós precisamos dar crédito ao que Deus diz. Nós não podemos desprezar a exortação do Senhor diante da dádiva de sua palavra. Você não pode sair como se a ansiedade pode novamente ter os mesmos efeitos na sua vida. Ao escrever aos Coríntios, Paulo disse: não ponhamos o Senhor à prova, irmãos, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, falando do povo de Israel. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ele continua: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Esse texto tem a ver com o perigo de não dar crédito à voz do Senhor e pecar contra Ele. Aos Hebreus, Paulo escreveu: tenham cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Meus irmãos, o autor de Hebreus está dizendo assim: ser endurecido pelo engano do pecado da incredulidade. Hebreus 3, 12, 13. Você sabia que Deus se indignou com Moisés? Deus se indignou com Moisés quando Deus falou para Moisés fazer algo, e Moisés começou a dar desculpas para Deus, porque os olhos de Moisés não estavam em Deus e nem naquilo que Deus estava falando. Os olhos de Moisés estavam nele mesmo, em suas incapacidades.
E a Bíblia fala que Deus se indignou com Moisés. Irmãos, meus amados irmãos, se o Senhor tem nos exortado para que nós não temamos o amanhã, para que nós não andemos ansiosos, nós precisamos dar crédito à sua palavra. Não pense que ouvir a palavra de Deus sobre algo é apenas que bênção. Deus tratou o meu coração, eu entendi. Quando nós não damos de fato ouvidos à voz do Senhor e continuamos a desconfiar do cuidado dEle, da provisão dEle, do pastoreio dEle, do sustento dEle, e o nosso coração é tomado de temor, nós estamos nos afastando do Deus vivo. Porque nós estamos desprezando a sua voz. O Senhor não quer que temamos o amanhã. E deixa eu fazer algumas perguntas muito pessoais. O que você tem que tem produzido temor em você quanto ao suprimento de suas necessidades? O que você teme quanto ao suprimento de suas necessidades? O que você teme quanto ao futuro? Qual é o seu medo? Qual é o seu temor quanto ao futuro? Eu estou perguntando porque Deus sabe, Deus conhece. Você teme quanto ao futuro de seus filhos? Você tem medo quanto à salvação de seus familiares? Você tem medo quanto ao que você acredita que pode acontecer com a igreja, como igreja? Você tem medo quanto ao quê? Você tem medo quanto à saúde de alguém? Você tem medo quanto à sua própria saúde? Você tem medo quanto ao que possa acontecer? Você tem medo? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu preciso perguntar isso para você. Você pode controlar o que é maior do que você? Lembre-se que Jesus chamou você de micron. Pequenino rebanho. Aquilo que você teme é maior que o Senhor que te deu o reino. Responda para o Senhor. Diante dos seus temores, meu querido irmão, aquilo que você teme é maior do que a afirmação do Senhor quando Ele diz, agindo eu, quem pode impedir? Davi escreveu. Pastor, esse salmo eu sei de cor. Você sabe. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que ele diz? Não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Não é porque a circunstância vai mudar. Isaías escreveu ao povo, eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não tenha medo, eu te ajudo. Isaías 41, 13. Irmãos, nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos ser mais corajosos quanto à fé. Nós precisamos ser mais ousados. Quem aqui teria coragem de fazer o que o rei Josafá fez? Os amonitas, os moabitas vindo contra eles, ele ouve de Deus, não tenha medo. Porque essa luta não é sua, Josafá, essa luta não é do povo, essa luta é minha. Sabe o que Josafá faz? Josafá tira os soldados de elite da frente e ele coloca os sacerdotes, os levitas, os cantores. Cadê o pessoal do Ministério de Culto? Seria a mesma coisa. Nós temos aqueles especialistas para a batalha, quem vai ficar na frente vai ser o Ministério de Culto. Vocês vão tocar e cantar. E o que vocês vão cantar? O texto diz assim, o rei Josafá falando para os cantores, para os sacerdotes, marchando à frente do exército,
vocês vão louvar a Deus dizendo: graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto isso, os moabitas estão vindo os amonitas com armas, e estão lá os cantores com símbolos, cantando o quê? Graças ao Senhor, porque grande é a sua misericórdia, ela dura para sempre. Ousadia. Mas a ousadia dele estava fundamentada na confiança que ele tinha, na expressão de Deus para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Sabe aquela música? Cada vez que a minha fé é provada, aí o refrão diz: rompendo em fé. Errada, né? Mas nós precisamos, irmãos, não cantar essas músicas para que a gente tenha firmeza. Nós precisamos conhecer ao Deus que nós servimos. Ele é um Deus de poder, você sabia? Ele não é um Deus de poder apenas para transformar e fazer o que Ele quer. Ele é um Deus de poder para nos consolar e confortar diante de todos os nossos temores. Então, se o Senhor, e eu termino aqui, se o Senhor lhe concedeu o reino, você recebeu a maior dádiva que um homem pode receber do Senhor. E se você recebeu um reino, por ser ovelha querida, mesmo que frágil, mas abençoada de Deus, não tenha medo, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Não tenha medo do que você não pode controlar. Você não pode controlar. Você não pode controlar. Não tenha medo. Não tenha medo, porque grande, majestoso e poderoso é o nosso Deus. Mas eu quero terminar dizendo a quem você deve temer, a quem eu devo temer. Nós devemos temer somente a Deus. Devemos temer somente a Deus. O mesmo Deus que nos deu o reino, o mesmo Deus que nos chama de suas pequeninas ovelhas, o mesmo Deus que diz: não tenham medo. Precisamos dar ouvidos à voz do Senhor. Então eu termino afirmando para você, meu querido: não tenha medo. Aquiete-se em Deus e descanse no seu Salvador. Amém, irmãos? Amém. Espero que esse amém seja tão verdadeiro, que essa semana vai ser uma semana de plena confiança em Deus. E se apareceu os amonitas e os moabitas, haja louvor. Haja louvor. Haja adoração. Você vai até buscar aqueles cânticos antigos que falam mais de nossa confiança em Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus fortaleça a sua.